esse propósito para o mês passado, agora que esse mês está terminando, para os jovens e adolescentes, e foi uma bênção. E eu queria continuar. Deus me incomodou hoje. E eu queria que, se você não foi, ou se você foi, talvez você é um jovem adolescente que na correria você acabou nem participando, nem trouxe das tuas roupas. Eu queria que você trouxesse numa sacola, procure a nós e nós vamos doar para esse pessoal. Tem um brinquedo lá que você pode doar para as crianças, amém? Eu queria contar com vocês com relação a isso. E domingo que vem, por conta dos dias dos pais, ser no segundo domingo, para não ter duas programações longas, o pastor mudou o culto da ceia para primeiro domingo do mês. Então, além da ceia, às 10 horas nós temos a consagração. E além da consagração, nós temos o quê? Os domésticos na fé. Cadê o Cláudio Murilo? Está lá, né? O Zé, os diáconos. Eu queria que vocês puderem atender o que Deus colocou no meu coração e no coração da Alessandra, que esse mês agora, no primeiro domingo, Zé, a mesa dos alimentos fosse colocada aqui, ó, na vista de todo mundo, amém? E eu gostaria, irmãos, que todos nós olhássemos domingo que vem e a mesa aqui estivesse repleta, porque nós aprendemos ontem isso. Às vezes não é porque a gente tem um coração ruim, irmãos. Às vezes a gente esquece, não tem a oportunidade. E agora eu queria que você tivesse a oportunidade. Você que tem condição, traga uma cesta básica. E vamos encher esse lugar aqui, porque as pessoas precisam. E às vezes eu tenho certeza que tem irmãos que estão sendo abençoados por Deus, de maneira muito grande. E Deus me ensinou, até por algo que eu passei recentemente com a minha família, que nós não devemos nos atentar às coisas materiais. As coisas materiais não valem nada, irmãos. Perdi algumas coisas, mas eu só, cada dia tenho sido aprendido a me desprender de valores. O que importa é a nossa vida estar bem e o diabo não poder tocar em nós. Mas valores, irmãos, isso não tem nem significado nenhum. Então, aquilo que você tem, você pode compartilhar com o outro. Amém? Eu posso receber um amém da igreja? Nós vamos ter, domingo que vem, a mesa, vai ter que pôr até mais mesas, porque vai estar repleto de alimentos lá. Amém? Jovens e adolescentes, não vai valer um ponto sequer no mundo terreno. Você não vai ganhar um ponto, nem Life, nem Shekinah, nem o Sal da Terra e nem o Yahvé. Mas eu queria que você trouxesse alimentos, porque vai valer muitos pontos lá no mundo celestial. Amém? Nós vamos encher de alimentos ali. Eu senti no meu espírito, Alessandra também, da gente fazer essa chamada para a igreja. Amém? Eu vou fazer minha parte. Quantos vão fazer sua parte? Amém. Nós vamos encher lá. Amém, Zé? Combinado? Então tá bom. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Samuel, capítulo 12. É engraçado, eu estava até rindo hoje, assim. Vocês vão entender nessa palavra. Eu tinha no coração de trazê-la, antes de acontecer o que aconteceu, um problema na minha família. E levar alguns bens nossos. Mas não só por isso, nós passamos por um problema de afronta, né? De perigo até de morte. E aí, esse texto aqui que eu vou ministrar hoje, ele fala demais comigo. E eu consegui assim perceber uma coisa. Eu já tinha ele antes de acontecer o que aconteceu. E eu falei assim, caramba, eu vou ministrar algo que eu estou passando. Algo que aconteceu comigo. Eu não sei quais são os planos de Deus. Mas eu só sei de uma coisa, que isso me fortaleceu a vencer o trauma, a vencer o problema que nós passamos. Porque Deus até colocou no meu espírito, como é que eu posso ministrar sobre uma coisa e querer que Deus faça algo na vida de vocês, se eu passei por essa necessidade, eu não vou viver isso. E vocês vão entender ao final da palavra, que Deus quer falar conosco realmente. E eu separei uma canção para a gente, no final, cantar, que tem a ver com isso. Aí o Anderson pega e canta essa canção. E eu disse a ele que Deus é conosco, porque Ele confirma realmente aquilo que Ele quer e Ele sabe a necessidade da igreja. Ele sabe a tua necessidade e Ele sabe a minha necessidade. Por isso que eu queria que você
ficasse com o teu coração totalmente aberto e desprendido para ouvir aquilo que Deus tem para você e tem para mim. E como tem para mim. Amém? Leia comigo, sentados mesmo, irmãos. São 10 versículos, mas em reverência ao Senhor. Do 15 ao 25. 11 versículos, né, na verdade. Então vamos lá, diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. 17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. 21. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias por amor do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Ora ao Senhor para que Ele venha falar e ministrar o teu coração, amém? E que a minha vida possa ser usada para abençoar a minha e a tua vida. Em nome de Jesus, igreja. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que fale ao nosso coração, ao meu coração, ao coração da Tua igreja. E que, ó Pai, aquilo que está, ó Pai, no Teu coração para falar à Tua igreja, eu possa ser um instrumento do Senhor. E que no nome de Jesus, ó Pai, possa vidas serem tocadas, aquelas que precisam desta palavra como eu preciso, Deus. E o Senhor falou comigo. Fale ao coração dos Teus filhos nesta noite. Eu Te louvo e Te agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no versículo 15, diz que Davi foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A doença dessa criança, irmãos, é um problema. O título da ministração é Enfrentando Problemas e Seguindo em Frente. Cada um de nós, talvez, ou alguns de nós, pode se colocar na condição de Davi, que ele tinha aqui no versículo 15 um grande problema. E problemas, irmãos, ou esse problema foi gerado por ele mesmo. Se você conhece a Bíblia, e se você não leu, você já ouviu com certeza várias ministrações sobre esse assunto. Davi, ele estava passando tempo num lugar alto, e ele avistou uma mulher tomando banho, que era Batseba. E Davi desejou essa mulher, então estava pecando. E ele mandou matar o marido dela, Urias, para poder ficar com Batseba. Ficou com Batseba e Batseba gerou um filho.
E o profeta Natan disse para Davi: Davi, você pecou, a criança vai morrer. Davi sabia que tinha uma sentença contra ele. E, irmãos, talvez nós tenhamos problemas na nossa vida gerados. É o que eu quis questionar a Deus. Por que aconteceu isso comigo? Eu pequei? Eu tenho alguma brecha? O que aconteceu? Mas Deus me ensina que nós não temos que questionar Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos não são os meus caminhos, assim diz o Senhor. E nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Como que é que a Bíblia diz? Que o Senhor tem para nós pensamentos de paz e não de mal, não é isso? Então, eu me sossego e eu digo a você, esteja passando o problema que estiver, sossegue no Senhor. Amém? Se você deixar na mão dEle, se você buscar a Ele, você pode ter certeza que Deus é fiel. Como é que eu poderia dizer Deus é fiel acontecendo o que aconteceu comigo, os irmãos que sabem? Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Deus sabe o porquê. Ele é fiel. Eu estou aqui. Minha família está em Minas, talvez está assistindo. Nós estamos vivos para glorificar ao Senhor e o nome dEle vai ser exaltado nesta questão. Eu tenho plena convicção disso. E Davi entendia isso, irmãos. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou. E sabe o que o diabo muitas vezes faz conosco? Quando nós erramos, quando nós pecamos, muitas vezes ele nos engana para a gente não voltar a Deus. Aí a gente está indo no caminho. Nós erramos, Satanás começa a lançar assim, ó, não tem perdão, tem uma sentença de morte contra você e faz com que a gente pare. Quantos talvez não pararam no meio do caminho por um problema que aconteceu, gerado talvez por um erro, por um pecado da sua vida? Mas Davi nos ensina, e Davi nada mais é do que o homem segundo o coração de Deus. Só que quem conhece a Bíblia sabe quem era Davi. Davi era um adorador, um homem que tinha o desejo de construir a casa para Deus. Ele instaurou, ou ele iniciou a adoração 24 horas. Mas esse mesmo Davi teve um filho que teve incesto com a sua irmã. Esse mesmo Davi teve um filho que quis matá-lo, né? Absalão. Esse mesmo Davi terminou a sua vida sendo aquecido por uma moça que dormia aos seus pés, porque ele viveu, ou ele terminou sua vida totalmente sozinho. O que nós podemos aprender com isso? Que Davi era homem e mulher que nem eu e que nem você, ou igual a mim, igual a você, sujeito a pecados, irmãos. Nós não somos super-homens. A diferença em Davi é que sempre ele se voltava para Deus. Nesse problema, Davi, ele se voltou para Deus, ele sabe que ele errou. Natan disse que a criança morreria, mas ele não deixou de acreditar. Para enfrentar problema, precisa acreditar que existe possibilidade de solução. Se talvez, irmãos, você tenha essa dúvida de, será que Deus existe? Será que Deus realmente está olhando para mim, para a minha causa, para o meu problema? Eu digo a você assim, se você quer enfrentar o problema e ter uma solução para ele, você precisa acreditar. Você já viu aquelas pessoas que fazem cirurgias sérias? Você percebe que uma das coisas que faz com que a pessoa tenha sucesso na cirurgia, o que é? É ela acreditar e ela lutar para viver. Amém, irmãos? Quando a pessoa se entrega para o problema, ela muitas vezes não resiste na sala de cirurgia. Como que é que a gente diz quando uma pessoa se livrou da morte na cirurgia? Como que a gente fala? Ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa que queria viver. Isso é regra, irmãos. Se você quer mudar a situação da tua vida, você tem que acreditar que Deus pode tocar naquele problema que você está vivendo. E é o que Davi aqui creu. E por isso, a Bíblia diz que ele começou a jejuar, a orar, e ele deixou de fazer tudo. Ele era o rei, ele tinha seus afazeres, mas ele concentrou a questão de resolver aquele problema. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja hoje ela é desviada dos focos. Ultimamente Deus tem falado muito com a gente sobre foco. A gente focar o que a gente quer. Às vezes Deus se confunde, irmãos. A gente chega para Deus hoje e ora e pede uma coisa. Amanhã a gente não persiste naquilo que a gente pediu, a gente já pede outra. Daqui a pouquinho Deus fala assim, o que Ele quer? É isso ou é aquilo? Às vezes a gente perde o foco do que a gente quer. Percebe na campanha de 12 dias, como é difícil, às vezes, a gente colocar lá as coisas que a gente quer. Amém ou não amém?
É difícil, às vezes a gente perde o foco. Se eu perguntar para você aqui, me fale 3 dos seus sonhos. Às vezes não está tão na ponta da língua. O povo de Deus tem deixado de sonhar ultimamente. As coisas deste mundo, elas têm nos feito viver a vida, como o Zeca Pagodinho diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se eu perguntar para você assim, qual que é o propósito seu para amanhã? O que você tem determinado para amanhã? Você sabia que o seu dia amanhã ele pode ser um, o meu dia amanhã pode ser um pela minha escolha hoje? O que eu escolher para amanhã, eu posso terminar o dia de uma forma, ou eu posso terminar o dia de outra. Mas o que acontece com a gente, irmãos? Às vezes a gente não tem foco. O dia, ele acontece como as coisas que forem surgindo. Você termina o dia e você fez aquilo que foi aparecendo. E Davi aqui ele não quis saber do dia passar. Ele entrou em Deus e começou a pedir pela vida do filho. E aí Davi buscou a Deus. Ele sabendo que tinha errado, mesmo assim, ele continuou firme. E a oração, o clamor de um justo, ele pode muito nos seus efeitos, assim diz a palavra de Deus. Eu anotei aqui 2 situações. Uma, se você quiser anotar, nós não vamos abrir. Está em Êxodo 32, do 9 ao 14. Quando Deus disse para Moisés, depois que ele desceu, Moisés, do monte, e o povo tinha feito bezerro de ouro. Aí Deus falou assim, ó, eu vou fulminar esse povo. Eu vou matar todos eles, Moisés. Aí Moisés chegou diante de Deus, bateu um papo com Deus, conversou com Deus, falou, Deus, não faz isso. O que as outras nações vão falar? E aí a Bíblia diz assim, ó, Deus se arrependeu do que iria fazer. Num outro texto, em 2 Reis 20, versículo 1, Ezequias recebeu uma resposta de Deus, ou uma palavra melhor de Deus, do profeta dizendo que ele morreria. Aí Ezequias entrou em Deus e falou, Deus, por favor, eu tenho coisas para fazer, eu quero, Senhor, eu quero viver mais tempo. E aí Deus foi lá e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Aí Deus me incomodou com uma coisa, irmãos. Irmãos, não é errado a gente orar para uma pessoa viver mais tempo. Você concorda comigo? Olha a oração que a gente faz de um crente. Como crente, para a gente às vezes não errar na nossa oração. Vê se você concorda comigo. Nós oramos e falamos assim, alguém chega e fala para mim e para você. Tem uma pessoa que está na UTI, está nos últimos dias. A nossa oração sempre é assim, na grande maioria das vezes. Deus, toca na vida daquela mulher, cura, que seja feita a tua vontade. Estou falando besteira ou não? A gente ora com receio de orar e a pessoa morrer, a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, irmãos. Seja feita a minha vontade. Muitas vezes, Senhor, eu quero que essa pessoa viva. Aí, se Deus não quer fazer, é uma coisa que Ele vai tratar. Mas Ezequias não falou para Deus, Senhor, faz a tua vontade. Ele falou, Senhor, eu quero viver mais 15 anos. Deus me ensinou o seguinte, irmãos, nós temos que ser audaciosos para com Deus. Deus, Ele ama e Ele trata diferente aqueles que têm audácia de chegar diante dEle e falar, Senhor, eu quero isso, Deus, faz isso por mim. Quantos Deus ouve, irmãos, porque a gente vai acostumando com as coisas, e os problemas vêm, aí às vezes a gente fala assim, ó, não, isso é coisa de Deus, às vezes não é, irmãos. Às vezes não é de Deus, às vezes nós temos que levantar um clamor para Deus mudar a situação na nossa casa. Às vezes a gente fala assim, ó, Deus está no controle, não está. Tem hora que é a mão de Satanás que está agindo. A gente tem que repreender. A Bíblia diz que o árbitro no nosso coração é a paz. Se Deus ele não der aquilo que Ele está te pedindo, Ele vai te dar paz. Ele vai me dar paz. Porque Ele é o Deus de todo entendimento. Ele é o Deus todo poderoso. Ele sabe o que a gente não consegue ver. Mas pede com fé, irmãos. Amém? Pede como Davi. Davi largou tudo. Ele jejuou. E olha aqui. Versículos antes, Natan falou para ele, Davi, a criança do pecado vai morrer. Ele já tinha uma sentença. Se fosse eu e você nos dias de hoje, a gente só iria chorar. Ia ficar chorando. Davi não, ele foi para cima e ele tentou mudar a situação. Só que não aconteceu, irmãos. Outra coisa é que a Bíblia fala que Davi chorou. Presta atenção aqui, irmãos. Tem momentos na nossa vida e tem pessoas hoje que são amargas no espírito, porque não externam seus sentimentos, principalmente homens. Há uma máxima de que homem não chora. Eu choro. Homem de Deus chora. Jesus
Jesus chorou. E ele chorou, não foi uma única vez. Jesus chorou, irmão. Jesus, ele quando foi homem, ele teve os mesmos sentimentos que nós temos. Então, às vezes, pode chorar. Chega na presença de Deus e chore. Chega para o teu líder, chega para o teu pastor, abraça ele e chora diante de Deus. Fala, eu estou enfrentando um problema na minha vida. Às vezes, nós queremos passar uma imagem que está tudo bem. Paz, querido, paz, está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem, está nada. Você está detonado, está precisando de ajuda. Aí você fala, está tudo bem. E você está esperando em Deus. Como? Você está falando que está tudo bem, você não precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Abre o teu coração, seja verdadeiro. Fala, eu estou passando por problema, eu preciso de algo de Deus na minha vida. Quando nós passamos pelo problema, a Alessandra ainda falou, puxa vida, Mira, a gente na igreja, os irmãos sempre ficam olhando para nós e falam, Alessandra, se eu estiver triste, eu vou mostrar que eu estou triste, uai. Nós somos homens. E não é porque, irmãos, eu estou com problema na minha vida, eu não posso subir no altar e ministrar sobre vocês. Uai. Se eu não estiver em pecado, eu estiver passando por problemas, nós somos homens. Jesus Cristo sofreu como homem. Eu falei aqui para os jovens ontem, Paulo com espinho na carne, ele ganhou muitas vidas para Deus. Homens doentes. Você sabe, tem homens de Deus aí, ó, que ora por muitas doenças e eles são doentes. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Mas se você não está bem, você tem que falar, eu não estou bem. Ora pela minha vida. Sexta-feira no monte, eu não estava nada bem. Aí nós fizemos uma roda, eu falei para os irmãos, orem pela minha vida, eu não estou bem, eu preciso de um refrigério de Deus na minha alma. Como dizem aí, batata. A unção de Deus veio de uma maneira, quem estava no monte aqui sabe, Deus nos pegou de uma forma totalmente grande, por quê? Porque eu não fui com aquele negócio, eu sou líder deles, se eu falar que eu estou com um problema, como é que fica? Como é que fica nada? A Bíblia diz que quando nós trazemos luz nas trevas, Satanás perde o comando e o domínio. Amém, irmãos? Abre o teu coração. Você está mal, chega para tua esposa e fala, eu não estou bem, eu preciso de oração. Chega para o teu pai, chega para a tua mãe, chega para alguém cristão, liga para ele e fala, irmão, ore por mim. Não deixa as coisas ir passando e Satanás ir colocando mais coisa no teu coração. Você viu que Davi, ele imediatamente ele se prostrou a Deus pedindo por aquela causa. Amém? E aí, Davi chorou. E ele se quebrantou, ele se prostrou. Ele insistiu no 17, vamos lá para o 17. Eles chegaram e tentaram levantar, ele não quis, ele continuou firme no propósito dele. Irmãos, Deus ama quem é perseverante, Deus ama. Aquele que coloca um propósito, ele não desiste, por mais que perca, irmãos. É esse sentimento que Deus quer que nós mudemos essa noite. Eu tenho um sonho para a minha vida, não é porque invadiram a minha casa que eu vou perder isso. Isso foi um processo, eu não posso desistir. Eu tenho um propósito e eu vou continuar nele. Aqui é como os homens tivessem chegado e falado assim para você em algum momento ou para mim. Como eles disseram aqui, para rapaz, vamos comer, deixa para lá, não vai adiantar de nada. Ele falou, eu tenho um propósito e eu vou seguir firme neste propósito. Quando nós firmamos um propósito com Deus, irmãos, até aquele nosso melhor amigo, cuidado com ele. Sabe por quê? Pedro estava do lado de Jesus e ele acabou de dizer, eu falei isso, o pastor falou isso há poucos dias. Jesus acabou de dizer assim, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro falou, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Cristo acabou de falar para Pedro assim, Pedro, seu nome não será mais Simão, e sim Pedro, e sobre esta pedra, sobre você, eu edificarei a minha casa. Poucos minutos depois, ou pouco tempo depois, Pedro vai e fala, Jesus, não vai para ser crucificado. Aí Jesus falou para o amigo dele, Pedro era um dos amigos de Jesus, Jesus falou para ele assim, ó, sai e aparta-te de mim, Satanás, que me serve como escândalo. Irmãos, Jesus chamou Pedro, seu amigo, de Satanás. Quanto mais eu e você, que não estamos com Jesus, não temos o calibre de Pedro. Amém? Cuidado com a palavra do Senhor, cuidado com as profetadas. Eis que te digo. Cuidado com os eis que te digo. O árbitro no nosso coração é a paz. Eu confio e acredito nas profecias. Mas cuidado, irmãos, com as coisas que diz por aí. Cuidado com aquilo que falam para você. Eu recebi, nossa, chegou na empresa, veio um homem de Deus e me falou, cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve conselhos. Às vezes a direção que vem não é a direção de Deus. Deixa Deus falar no teu coração e no meu coração. Hoje, se Deus está falando com você, se você entende que é a voz de Deus que está falando na tua vida, Deus vai confirmar isso no teu coração. Amém? Não é porque eu estou falando aqui,
Pode ser que eu também, um dia, eu não seja usado por Deus, eu te falo coisa daquilo que é da minha cabeça. Mas Deus vai confirmar naqueles que buscam ao Senhor. Então a chave, irmãos, é a busca. A chave é a busca. Vocês estão aí? Amém. Tá. Certos problemas nós teremos que lutar sozinhos, porque as pessoas que estão ao nosso lado, não acreditando como nós, nos deixarão sós. Teremos que aprender com isso. Aprenda isso, irmãos, que eu acabei de ler para você. Aqueles homens estavam todos do lado de Davi, mas pensavam o contrário dele. Vai ter momentos que nós vamos ter que lutar sozinhos. Se Deus colocou uma convicção no teu coração, segue firme. Tinham 12 homens, 2 tinham um pensamento, Josué e Caleb. Eles mantiveram firme no pensamento deles. O final da vida deles você sabe. E o final da vida dos outros 10 eu ministrei aqui há pouco tempo. Você também sabe. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Eu vou parar aqui no 19 antes de eu ir para a parte 2. Davi não perdeu a percepção da vida. Davi, mesmo diante do problema, não ficou alienado. Ele não perdeu a percepção. Apenas por ver a reação de seus servos, entendeu que a criança era morta. Olha aqui, irmãos, a Bíblia fala que ele ouviu o cochicho. Ele não ouviu exatamente o que eles estavam falando. Mas ele estava perceptivo. Ele estava atento mesmo passando por problemas. Tem pessoas que tomam... Não fique alienado para que possa perceber o momento de mudar de atitude e de seguir em frente. Não fique paralisado, neutralizado diante do fracasso e da derrota. Tem pessoas que tomam remédios que são placebos, que não fazem efeito nenhum, porque se acostumam tanto com o problema, que mesmo que não existam mais, tem que parecer para elas ou para os outros que ainda permanecem. Aí enquanto eu vim aqui, eu estava em casa orando, aí Deus colocou uma frase no meu coração, que pode ser que seja um problema da tua vida, irmãos. Ele colocou uma ilustração no meu coração. Sobre isso aqui, Davi ele percebeu na hora que ele tinha acabado, que ele não tinha mais que ficar preso naquele problema porque chegou ao fim, a criança morreu. E aí, nós estamos falando aqui para que nós temos que perceber o momento em que nós não temos mais que lutar ou viver aquele problema. Aí Deus colocou uma ilustração no meu coração que é mais ou menos assim. Chega para mim ou para você ou para alguma pessoa, e aí você conhece aquela pessoa e alguém olha para ela e fala, nossa, essa pessoa está passando por algum problema. Aí a outra diz, cara, ela passou por um problema terrível na vida dela. Aconteceu tal coisa e tal coisa. É mesmo, cara? Foi essa semana? Não, faz uns 3 anos. Isso pode acontecer comigo e com você. 3 anos, faz 2 anos, faz 5 anos. E a pessoa está presa num problema porque o tempo passou e isso eu não estou falando para pessoas mundanas, irmãos. Estou falando para pessoas que vivem na igreja. Olha para a tua vida. Talvez foi uma encenação tão boba, mas ela faz sentido. Porque Deus falou muito comigo com relação a isso. Problemas que talvez a igreja tenha vivido por muitos anos e ainda não caiu a ficha, que é hora de você sair desse problema. Seja a área que for, Deus foi colocando coisas no meu coração. Talvez, irmãos, pessoas que se tornaram viúvas ou viúvos e não querem tentar um segundo casamento. Quando é direção de Deus, amém. Mas às vezes você prendeu o coração, aquilo que nós cantamos aqui, por um trauma que houve na tua vida. Eu sei o que é trauma, irmãos. Eu fiquei dias com trauma. De ficar dentro de casa, eu, um homem de Deus. É trauma. Coisas que acontecem na nossa vida. Eu ficava com medo. Medo de ficar em casa. A Alessandra com medo de ficar dentro de casa. Será que eu tinha que passar por isso, talvez, para eu entender um pouco dessa palavra e você entender o que é trauma na nossa vida? Talvez aconteceu algum namoro na tua vida que te trouxe alguma coisa, uma marca no passado. E essa marca carrega com você até hoje. Tem algo na tua vida que está preso. Porque aqui, irmãos, Davi poderia estar preso por conta da morte da criança e não ter o final que ele teve. Mas Deus fala conosco nessa noite, que a partir do verso 20, há uma mudança na trajetória de Davi. Há uma mudança na vida dele, porque eu até
a criança morreu. Foi uma derrota, um fracasso para Davi. A gente pode entender assim. A história de Davi terminou aqui? Nós vamos entender aqui pela palavra que não. Mas a história da tua vida e da minha vida. Será que em algum processo da nossa vida, você talvez trabalhou numa empresa, ganhou muito dinheiro nessa empresa e por alguma questão você saiu, você nunca mais se recuperou, vive ainda desse trauma de um emprego bom que você teve, você está preso naquilo, e às vezes você tem uma oportunidade de Deus de ir para uma outra área, mas você está preso naquele negócio que não deu certo lá atrás. Você perdeu um concurso, nunca mais, você tem medo de tentar de novo, porque deu errado lá atrás. Por que eu vou tentar de novo? Por que eu vou sofrer decepção? Eu não vou namorar mais. Eu sofri naquele ministério que eu tinha. Eu fazia tudo para todo mundo e eu não era reconhecido, ou eu só tomava porrada. Eu tentei reatar meu casamento, eu estou tentando reatar meu casamento, mas aconteceu aquilo outro. Vamos somando o passado. Deus fala conosco que se nós tomarmos uma atitude correta, Ele pode mudar a nossa história, como mudou a história de Davi. A nossa vida não termina no nosso problema, irmãos. A vida de Davi não terminou no problema relatado no versículo 15. Qual que pode ser o problema na tua vida? Nós convivemos com medos. Talvez você no passado aconteceu alguma coisa muito terrível em você. E isso te traz até hoje. Tem pessoas aqui da nossa igreja que têm sofrido, como que é o nome? Não é possessão maligna. Nós falamos disso na sexta-feira. Opressão maligna. Aquela opressão que às vezes já pode ter acontecido com você. Você está dormindo e Satanás vem com uma opressão muito grande, fecha até a tua garganta, que você quer chamar alguém que está do seu lado e você não consegue. Você vive com medo de dormir, você vive com medo de ter um problema novamente, uma doença que talvez você lidou com ela, você fica com medo, a gente fica sempre preso ao passado. São muitas coisas que podem ser, irmãos. Deus traz ao teu coração agora aquilo que talvez a tua alma está presa no passado. Algo que sempre vem ao teu pensamento na hora que você vai para vencer. Satanás, ele precisa disso para fazer a igreja enfraquecer, irmãos. É só lembrar do seu passado, é só lembrar do meu passado. É lembrar daquilo que foi trauma na nossa vida e que a gente não vai conseguir de novo. Mas é aqui, como seguir em frente quando sofremos uma derrota ou um fracasso na vida? Lê comigo a partir do 20. Aqui estão alguns segredos que está relatado nessa passagem de Davi. Diz assim no 20. Primeiro, então Davi se levantou da terra. Irmãos, levante-se. Não olhe para esse problema como algo que determina o fim. Tenta novamente. Não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo. Hoje eu não decidi ainda o que eu vou fazer na minha vida, mas com a minha família. Mas alguns traumas Deus tratou. A Alessandra está viajando, eu estou sozinho em casa. Eu estou como se estivesse no céu. Sozinho. A paz que há no meu coração é como se eu estivesse no céu. Mas quando eu li isso aqui, Deus me fortaleceu para falar, eu vou pregar sobre isso, eu preciso viver isso. Irmãos, isso é sério. Sério porque eu passei por isso. Sabe o que é você lutar, Murilo? E falar, eu não posso ter medo, mas é maior do que eu. Ter medo de ficar dentro de casa é maior do que eu ter medo de abrir o portão de novo. É o medo, eu vendo aqui, Deus falou claramente o medo que Davi poderia ter de tentar ter um novo filho. Porque ele errou e ele perdeu aquele filho. E eu tendo medo. E aí Deus começou a tratar isso no meu espírito. E eu me levantei de fato. Eu falei, Senhor, a minha oração vai mudar agora. Eu vou olhar as coisas de uma maneira diferente. Primeiro, ele se levantou. Segundo, ele se lavou. Lavou, irmãos, aqui está querendo dizer limpar o resquício, o vestígio do problema. Não é um lavar de tomar banho. Às vezes, irmãos, a gente fica com aquele resquício. Sabe, no teu relacionamento em casa, entre marido e mulher, por exemplo, a gente tem que se livrar disso, irmãos. Num problema que a gente tem no relacionamento, talvez, traz a história do novo, do velho, do antigo, do que está morto, do que foi há 500 anos. Quantos de nós, às vezes, trazemos na mesa hoje um problema que aconteceu há 5 anos?
o que passou, irmãos, Deus tem que tratar na nossa vida. E quando a gente perdoa, a gente tem que falar, eu vou caminhar para frente, porque senão a nossa alma fica presa. Deus, quando Ele nos perdoa, Ele esquece. Quando Deus perdoar você de um pecado e a mim, irmãos, Ele nunca vai lançar em rosto aquilo que nós fizemos em algum tempo na nossa vida. Então o que Deus cobra de nós é isso, que nós nos levantemos, nos limpemos. Terceiro fala que Ele ungiu. Ungiu aqui é um costume judaico, que eles passavam óleo na pele para se proteger. Ele se protegeu. Proteja, irmãos. Proteja a sua família. Alguém que passou por um problema, você protege ele, ou você mesmo se protege em Deus. Fala, Deus, eu não vou deixar, protege a tua alma. Vá atrás, versículos bíblicos, vem no teu coração, na tua mente, aquele pensamento de medo, aquele sentimento de medo, recorre para Deus. Sabe por quê? Qual foi o próximo passo dele? Ele mudou de vestidos, ele mudou as vestes. As roupas simbolizam o momento vivido. E lá atrás, o povo de Israel, eles usavam muito roupas que simbolizavam. Talvez a roupa não é essa roupa aqui. A roupa talvez é o nosso coração. Nós ficamos presos a algo. Eu fui no congresso esse ano com a Ana Paula Valadão, ela até chocou alguns. Ela diz assim, irmão, está na hora de mudar. Às vezes você precisa mudar de casa. Às vezes você precisa mudar o guarda-roupa de lugar. Às vezes você precisa... Eu falei, para que isso? Mas é verdade. Tem hora que a gente precisa mudar, irmãos. A gente está no mesmo, na mesmice. Tem hora que você tem que ser radical. E ali Davi foi radical. Ele mudou a atitude. Ele falou assim, agora eu penso de uma maneira diferente. E aí, continuando, o que ele fez na sequência? Ele entrou na casa de Deus. Vocês estão me acompanhando? E ele entrou na casa de Deus. Eita! Na hora do problema, Satanás engana e muitos de nós... Muitos não estão aqui nesses bancos que vocês estão vendo vazios aí, irmãos. São pessoas que talvez, ou com toda certeza, algumas delas não se atentaram ou não fizeram o que Davi fez. Na hora do problema, a gente descarrega em Deus. Eu tentei fazer isso. Eu tentei ficar questionando para Deus. Deus, eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus, o tempo que eu e minha família temos, nós dedicamos ao Senhor mais do que muitas pessoas. Por que o Senhor permitiu isso? Quem sou eu, quem é você para querer confrontar alguma coisa com Deus, irmãos? A gente muitas vezes culpa a Deus. A gente quer jogar a culpa em Deus dos nossos problemas. E muitas vezes por nossos erros. Eu tenho visto coisas aí absurdas. A gente sempre tem que colocar no outro a culpa dos nossos erros. Assuma os seus erros. Eu tenho que assumir os meus erros e buscar limpar, mudar de vida, mudar de direção, buscar a Deus. Davi entrou na casa de Deus porque lá é o lugar da direção correta. Eu não sou pastor. Eu não tenho um conhecimento amplo, mas eu tenho plena convicção no meu espírito que aquele que decidiu entrar na casa de Deus hoje, não é porque sou eu, irmãos, porque essa palavra falou comigo e mudou a minha vida. Ela está mudando a vida de pessoas que decidiram hoje entrar na casa de Deus. Porque aqui você está recebendo a direção correta para a tua vida. Você poderia, talvez num problema, pode ser que tem pessoas aqui, irmãos, que vieram porque estavam num problema e falaram, eu preciso ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a minha vida. Você veio no lugar certo. Toda vez que nós escolhemos recorrer a Deus, seja num culto, seja em alguém que a gente busca, seja num louvor que a gente vai ouvir, nós recorremos à pessoa certa. Tem pessoas neste lugar que Deus tem abençoado, Deus tem te dado coisas, Deus tem te fazido, é boa, hein? Te feito prosperar. Mas você continua cabisbaixo, olhando para baixo. Alguém que no mundo dá sorrisos até para as coisas. Chega na igreja, fica emburrado. Aí você não entende. Irmãos, o mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual, ele existe. No monte a gente pode perceber isso. Ele existe e ele é muito forte. Você tem que olhar e falar, eu vou mudar de vestes. Eu não aceito esse sentimento no meu coração. Eu não aceito vir para a casa de Deus e ficar emburrado. Eu não aceito ser uma pessoa feliz no mundo e chegar aqui, eu ter que ficar olhando para baixo. Eu ter que encontrar problema em tudo. Na casa de Deus é o lugar da bênção. A casa de Deus é o lugar de você sair curado. Mas só saem curados aqueles que querem. Porque a Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, na igreja ele tem que procurar, porque não são todos.
Eu quero ser aquele que Ele acha em mim um verdadeiro adorador. Quando Davi entrou lá, irmãos, Davi poderia entrar e não mudar nada na vida dele. Mas Deus conheceu o coração de Davi. Deus conhece o teu e o meu coração. Eu falava com o Ministério de Louvor hoje sobre os domingueiros. Deus não quer os domingueiros. Aquele que vem, às vezes, na igreja só no domingo para cumprir uma religião. Deus quer aqueles que vêm com o coração aberto e sincero, irmãos. Fala assim, Deus, eu estou indo, eu não estou sentindo nada, eu não tenho vontade nenhuma de ir para a tua casa. Mas eu vou porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida, na minha família. Amém, irmãos? Não adorar a Deus somente quando está bom, somente quando a gente tem vontade, somente quando a gente quer. Eu não estou com vontade, eu vou buscar a Deus. Eu vi uma palavra do pastor Marco, o pastor do ministério lá de Nova Iguaçu. Eu esqueci o nome dele, é Marco alguma coisa. Marco? É Gregório, exatamente. Ele diz assim, na palavra dele, diabo, você vai se cansar de me ver adorando a Deus. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, diabo, você pode lançar um problema na minha vida, você pode me roubar, você pode fazer o que for. Você não vai me ver blasfemando contra Deus. Você vai se cansar de mim, você vai me deixar em paz, porque você não vai conseguir desviar o meu foco. Você tira o que tiver de mim. Deus conhecia o coração de Jó, irmãos. O diabo chegou e falou, esse homem aí te busca, mas toca nas coisas dele para ver se ele vai continuar te buscando. Dá um problema para ele viver, para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou assim, eu conheço esse homem, como eu queria e como eu quero que Deus fala isso para mim. Eu não sei se é assim que Deus vê, mas que Ele veja isso em mim. Amém, Cláudio? Que Ele veja isso em você, em nós, como Ele viu em Jó. Ele falou, pode tocar. Nesse eu confio. Já pensou se Ele olhar para mim, para você e falar assim, toca não, porque isso aí é facinho. Tocou, ele me abandona. Ele falou assim, Zé, toca nele, você vai ver se ele não é um homem íntegro. Irmãos, sabe por que Satanás tinha dúvida de Jó? Porque ele não conhece o meu e o teu coração e o meu pensamento. Satanás conhece o que a gente fala, você sabe disso. A Bíblia declara, o nosso pensamento e o nosso coração só Deus conhece. O teu coração tem que ser dele, o meu coração tem que ser dele. Diabo, você vai se cansar de me ver glorificando a Deus. Tira de mim o que você quiser. Toca onde você quiser. Só não toca na minha vida. É assim que Deus falou para Jó. Não toca na vida dele, que seja assim conosco, amém, irmãos? Satanás pode tocar como tocou nas minhas coisas, pode tocar nas suas coisas, que coisas, irmãos, não é mais importante do que vidas e do que pessoas, que ele não possa ter poder de tocar na tua vida, mas às vezes tocou numa agulha nossa, é motivo para abandonar Deus. A gente perde coisas tão pequenas e se tornam motivos da gente abandonar Deus, irmãos. Deus, ele é muito mais do que qualquer coisa pequenas. Bateu o carro. Oh, Jesus, Deus pode dar condição de você comprar 10 carros. A gente blasfema. Estava indo para a igreja. Bati o carro indo para a igreja. Que negócio é esse? Que Deus é esse? Oh, Deus. Teve um homem, irmãos. Ele estava indo para o aeroporto no dia que caiu o avião da TAM. Um homem de Deus. E ele blasfemava no carro, falando, Deus, como é que eu posso te servir? Eu tenho um compromisso lá em São Paulo. Ele estava em Porto Alegre. Eu tenho um compromisso lá em São Paulo, se for isso. E como é que pode eu perder esse voo? O senhor sabe da minha vida. Aí depois ele teve que ir lá na televisão e falar assim, eu me calei e reconheci que só Deus é o Deus que sonda todas as coisas. Ele chegou atrasado porque não era dia dele morrer. E o avião da TAM caiu. TAM, o Gol, aquele avião que caiu lá, vindo de Porto Alegre. E esse homem foi livre da morte. Irmãos, eu aprendi muito com aquilo. Quantas coisas às vezes acontecem, eu perco algum compromisso, alguma coisa, eu falo, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, quando está na mão dele, deixa a conta que ele paga. O pastor Rubens fala sobre isso. Vamos confiar realmente em Deus. Confiar, crer, é crer naquilo que a gente não vê. No que a gente vê é muito fácil, naquilo que está visível aos nossos olhos. É crer de olhar e falar, Jesus, como é que eu posso crer que o Senhor está no negócio acontecendo isso comigo? Deus é o Deus do sobrenatural. Eu quero aprender a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Chega do natural, irmãos. O natural a gente está cansado. O natural é o arroz com feijão do dia a dia. Viva o sobrenatural de Deus. Nem que para isso você tenha que perder alguma coisa. Às vezes nós temos que perder para ganhar.
Entenda isso, se Deus está tirando alguma coisa sua, ou se for Deus, ou se Ele permitiu que Satanás tirasse alguma coisa sua, aprende que lá na frente, Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Aleluia! Aleluia! Estamos acostumados, irmãos, a viver o natural sempre. E querer sempre algo de Deus sem dar nada em troca, sem perder nada. A gente quer assim, Deus, venha com o teu sobrenatural na minha vida, mas o que eu tenho feito para isso? Nada. Absolutamente nada. Nós cantamos uma canção, nós vamos cantar uma canção por esses dias que fala assim, eu quero viver o que eu canto. Nós cantamos lá naquela canção, eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Será que nós estamos realmente dispostos a pagar o preço? Seja ele o preço que for. Deus, Ele cobra isso de nós nessa noite. E eu falei que Davi entrou na casa do Senhor. E aí, irmãos, ele acabou de perder o filho. Olha na continuação, o que ele fez? 12, 21, no 20 mesmo. E ele adorou. Adora o Senhor, irmãos. Os que chegaram em casa depois que aconteceu a questão lá, só via eu e a Alessandra buscando que o Enzo ficasse bem. E falando assim, nenhuma palavra de blasfema. Ninguém ouviu isso nós, reclamando, dizendo o que Deus era aquele, assustados, é claro. Mas em nenhum momento nós perdemos a fé no nosso Deus. Em nenhum momento nós blasfemamos, nós continuamos adorando. A Alessandra é uma adoradora e eu continuei adorando a Deus do mesmo jeito. Deus me ensinou através de uma palavra que eu estou ministrando para você que vale a pena. Eu disse para Deus, eu não sei, mas lá na frente eu vou entender o porquê. Ele é um Deus que não nos confunde, é assim que diz a palavra de Deus, irmãos. E Ele não vai confundir aqueles que se mantiverem fiel a Ele no dia da adversidade. Ele entrou na casa de Deus e adorou. O Davi, mesmo depois que a criança morreu, ele ficando em jejum, chorando muito tempo, a criança morreu, qual que é a nossa primeira reação? É reclamar, é sair correndo, querer morrer, querer entregar tudo, eu entrego meu ministério, eu entrego isso, eu entrego aquilo outro. Davi foi e se enfiou mais em Deus. Ele ficou mais crente. Oh, Deus. Aleluias. E aí diz que depois ele pediu pão, ele se fortaleceu. A adoração trouxe fortalecimento para Davi. Ele foi lá, conseguiu se alimentar, comer pão. E ele se fortaleceu novamente. E aí no versículo 22 diz assim, respondeu ele, vivendo a criança jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, ele compreendeu a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu perdi meus pais com 5 meses de diferença. E foi outro momento que eu cobrei demais a Deus. Mas, irmãos, é uma coisa que a gente tem que entender. Tem coisas na vida, eu não gostaria nunca de ter passado quando passei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então não culpe a Deus nos momentos que você passar por tribulações. E uma coisa é certa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu vamos passar por tribulações nessa vida. Nós vamos passar por perdas. É notório. Se Deus não voltar, as pessoas vão morrer, pessoas que nós amamos. Se Deus não voltar, coisas vão acontecer conosco. O que importa é que nós, ou como nós vamos reagir a essas questões. Tem coisas que Deus vai nos devolver. Tem coisa que talvez faz parte do processo da nossa vida. Mas a diferença é como você passa pela prova. Pela prova, talvez Deus não vai te livrar ou não vai me livrar. A diferença é como nós passamos pela prova. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Ele entendeu, ele falou para os homens, mas espera aí. Eu busquei, tentei de todas as maneiras. A criança morreu. Ela não vai voltar para mim. Irmãos, talvez tem pessoas, eu ouvi uma ministração de um homem que diz isso. Até hoje o quarto da pessoa que morreu está lá 20 anos. Está lá do mesmo jeito. Aquele quarto reservado, aquela pessoa ainda está ali. Claro, a gente tem sentimentos. E só que nós temos que entender como que são os processos de Deus. Tem momentos que a gente tem que voltar para a vida. Davi voltou rapidamente para a vida, ele entendeu. Ele amava aquela criança, não é à toa que ele deixou o reino todo e ficou lá dias jejuando.
Mas ele entendeu que ela não voltaria mais. Deus determinou, não vai acontecer. Tem hora que a gente tem que entender o recado de Deus. Você quer algo e Deus fala, não é isso que eu quero para você. Chegou, não é mais. Ele entendeu, ele estava totalmente concentrado em Deus. Deus ministrou no coração dele. Esteja atento a Deus. Às vezes a gente está buscando por algo que não é mais nosso. A gente está buscando por uma coisa que Deus falou, não é isso que eu tenho para você. E a gente está preso naquilo ainda. Davi rapidamente falou para esses homens, eu vou me levantar porque não tem mais por que ficar chorando pela criança. Ela morreu. 23, porém agora é morta. Por que jejuarei eu? Poderei eu voltar, fazê-la voltar? O emprego não volta mais. Aquela situação talvez que você viveu não volta mais. Deixa Deus te dar algo maior, algo melhor que talvez você está preso. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui Davi teve coragem de tentar outra vez. Talvez Davi ficasse com trauma de ter novamente um filho. Mas Davi, ele poderia aqui jogar a culpa toda em Batseba. Ele abraçou Batseba, consolou ela e tentou de novo. E aí ele teve um filho. E se você anotar aí, Gedidias quer dizer amado do Senhor. Deus amou aquele filho de Davi. Antes, Deus tirou o filho de Davi porque ele tinha pecado. Momentos depois, Deus amou a Salomão, e Salomão foi o homem que construiu a casa de Deus. Sabe o que Deus fala para mim nessa noite, irmãos? Talvez a gente está aqui, chorando a primeira morte da criança. Eu anotei 3 coisas para você. A primeira é, não fique chorando a morte da primeira criança por toda a vida. Se ele ficasse chorando a morte daquela criança, ele não teria tentado de novo, não teria um homem que foi quem trouxe adoração na casa de Deus 24 horas, e o nome dele foi amado do Senhor. Talvez, irmãos, nós passamos por um problema, por um pecado nosso. Deus nos chama essa noite para voltar atrás, nos arrepender e tentar de novo, porque lá na frente nós vamos ser reconhecidos, porque agora nós somos, dizer assim, reprovados por Deus. Lá na frente Deus vai nos reconhecer, como Ele reconheceu Davi nessa questão. O segundo conselho, ou a segunda questão que eu coloco para você aqui é assim, ó. O seu passado pode estar cheio de marcas, mas o seu futuro está intacto. Basta você, com a ajuda de Deus, construí-lo. Irmãos, eu e você, eu não conheço toda a sua vida. Eu tenho marcas na minha vida, de perdas familiares, dessas perdas financeiras, de perdas assim emocionais, de passar o que eu passei. Você talvez teve problemas na sua infância, problemas de passado que te marcam até hoje. Seu passado pode trazer marcas. Mas não esquece que amanhã é o teu futuro. Ele pode continuar o teu futuro sendo ainda o passado cheio de marcas, ou ele pode ser um futuro novo no Senhor, reconstruído, que amanhã vai te levar para um outro nível. Eu vivi muitos dias da minha vida trancado num sofá, irmãos, reclamando da minha hipertimidez. Eu não conseguia sair com os amigos. Eu fugia das provas na escola para não fazer apresentação e não falar um público, como eu estou falando com 200 pessoas aqui. Eu não conseguia falar na escola. Isso é para pessoas que precisam ouvir isso aqui. Eu não sou totalmente livre para falar em público, mas eu falo, eu subo, eu não tenho medo. Eu enfrento. Se for para eu falar livre, amém. Se for para eu falar tremendo como às vezes, não tem problema. Deus me levantou para falar e vidas vão ser tocadas por aquilo que eu falar. O meu futuro hoje poderia ser trancado ainda num quarto. Eu demorei muito tempo vivendo trancado porque eu fugia das pessoas. Cheguei a tratar com psicóloga. O psicólogo dos psicólogos está aqui essa noite, ele quer tirar de você todo medo. Ele ministrou o meu coração, por isso que o Anderson cantou, porque Deus quer trazer na tua vida. Ele colocou esse cântico no coração dele, não foi à toa. Todo medo, toda dor, Ele vai tirar de você. Todo trauma do passado, coisas que talvez você tem 30, 40 anos, e ninguém sabe de coisas que você viveu lá atrás. Está na hora de você se livrar disso, porque Deus está aqui para mudar a tua vida. Não importa quanto tempo você tem, o homem do tanque de Betesda, ele tinha muitos anos, mais de 30 anos que ele ficava ali. Irmãos, não interessa, a mulher do fluxo de sangue, 18 anos. Não importa o tempo que você está preso no passado de alguma coisa que você sofreu. Deus quer mudar o teu futuro a partir de hoje.
Um dia alguém falou para mim, eu ouvi essa palavra, por isso eu estou ministrando a vocês hoje, irmãos, porque eu viveria a vida inteira fugindo de ter que falar em público. Hoje eu posso falar, com dificuldade ou não, eu falo e Deus vai me usar. Deus quer que você venha para este lugar. Eu não estou querendo dizer só o lugar do púlpito, Deus quer usar a tua voz, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Enfrenta o problema e segue em frente que Deus vai te usar, em nome de Jesus. Terceiro e último, não mate os projetos de Deus que existem em sua vida. Reage, levante-se e siga toda a receita que o Espírito Santo te dá hoje. Ele deu a mim e deu a você a receita. Depois você lê com mais calma na tua casa. A partir do 20, Deus te dá as direções que eu e você precisa ou precisamos para voltar. Aqui para terminar. Davi acreditou que Deus iria abençoá-lo. E por isso ele foi e tentou novamente. Novamente fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você precisa ter é fé que o Senhor vai mudar a tua história. Queria que você baixasse a tua cabeça nessa hora. Eu tenho plena convicção que com alguma pessoa aqui Deus falou nessa noite. Porque Ele falou comigo antes. Talvez você é uma bênção, você já foi do louvor, você já foi de alguma coisa, você já foi usado por Deus no passado. E algum trauma te tirou do ministério. Agora vamos falar de ministério. Você tem um ministério em Deus, de salvar vidas, de ser alguém para ser usado. Essa igreja precisa de ministros da palavra. Talvez você é um grande homem, uma grande mulher de Deus e está presa há muitos anos. Se eu te pergunto aquilo que eu falei antes lá, há quanto tempo essa pessoa está assim? Há 2 dias? Não, há anos que ela está assim. Você pode estar há dias ou há anos, não importa. Hoje, Deus pode mudar a tua história. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar assistindo ao vivo este culto, ou assistir depois na internet. Essa palavra é para você também que está aí. Deus vai mudar a tua história. Você vai ter uma nova vida em Deus se você crer. Não é automático, irmãos. Eu não tenho poder de estender a mão aqui e automaticamente todos vocês receberem. É algo que vai ser diferencial para aquele que crer. Se você crer, eu queria que você agora levantasse um clamor ao Senhor e falasse: Deus, só Deus e você conhece traumas na tua vida que você vive até hoje. Só Deus e você sabe de coisas. Eu escondi das pessoas por muito tempo que eu fugia da faculdade para não apresentar. Eu escondi das pessoas por muito tempo problemas que eu tive. Até que um dia eu abri meu coração e eu falei, e aí Deus começou a me libertar porque eu abri o coração. Começa a abrir o coração a Deus agora, começa a falar para Ele. Talvez você vai ter que falar com pessoas também, mas começa a falar com Deus. Deus, eu me encontro nessa situação do que o Senhor ministrou na minha vida hoje. Tem traumas, tem coisas que eu estou preso ainda. Eu quero sair dessa situação porque o Senhor falou com a minha vida. Você que está aqui nessa noite, neste lugar e não conhece a Deus ainda. Você que está cheio de traumas na tua vida. Coisas do passado que você não consegue se desprender. Você que está aqui e quer uma mudança de vida, porque a vida que você vive não tem mais efeito. Eu queria te convidar. Você que quer mudar de vida e você que não conhece ao Senhor. Ou você que está desviado do caminho de Deus. Eu queria chamar você aqui à frente. Como Deus tocou no meu coração e Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua vida. Você que está aí nesse seu lugar e Deus incomoda o teu coração. E você fala assim: eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver preso nessa minha vida cheia de problemas. Eu quero ter uma nova vida em Cristo. Eu queria te chamar para vir aqui à frente. Não tenha medo, já vence o medo agora. Já vence o medo agora. Você que está desviado, você que está longe de Deus. Você que não serve ao Senhor, faça como essas pessoas, amém, glória a Deus. Sai do seu lugar, Deus vai mudar a tua história hoje. Não sou eu, é Ele, Ele tem todo o poder. Você que tem mentido para as pessoas, ou para você mesmo, de que você é um convertido, mas você sabe que você precisa de uma transformação. Tenha você o tempo que você tiver de vida. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de Deus mudar a tua história e o diabo acabar de uma vez por todas com domínio sobre a sua vida. Levanta do seu lugar. Tenha você o tempo que tiver. Deus está chamando crentes aqui que não são, na verdade, convertidos totalmente. Precisa de uma mudança de Deus na tua vida. Sai do seu lugar. Você que quer falar: Deus, eu renovo o meu voto contigo de eu ser um verdadeiro cristão. Eu queria chamar você que está longe de Deus, tem afastado cada vez mais a sua vida dos planos do Senhor.
Deus está incomodando teu coração. Deus está incomodando. Sai do seu lugar. Ainda tem pessoas neste lugar. Sai do seu lugar. Deus vai promover salvação nesta noite. No nome de Jesus. Todo medo, toda dor, todo trauma vai por terra nessa hora. Porque o poder de Deus está aqui. Os intercessores façam seu papel no nome de Jesus. Que as cadeias quebrem. Que no nome de Jesus todo o poder das trevas não tenha mais poder sobre você. Sai do banco agora. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Se levante. Se levante, se levante no nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, igreja de Deus. Oh Deus, cura o meu interior. Eu queria que você levantasse um clamor. Esses irmãos, coloque eles aqui mais pertinho de mim, por favor, vocês aqui, ó. Vem mais perto aqui, por favor. Igreja, continua intercedendo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Uma alma para Deus tem valor. Imagina essas almas aqui. Em nome de Jesus, comece aí agora a orar, a determinar a salvação de Deus sobre essas pessoas. Pessoas que talvez você orou por muito tempo e Deus está aqui hoje confirmando. Eu queria que vocês aqui à frente repetissem uma oração comigo, amém? Faça essa oração comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego, ore com vontade mesmo, a minha vida, totalmente ao Senhor. Eu quero ser livre de todo o meu passado, e construir uma nova história a partir de hoje. Perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, e me dá uma nova vida a partir de agora, em nome de Jesus, amém. Levanta a sua voz, igreja, comece a orar por essas pessoas aqui. Eu vou orar por elas. Comece agora a orar os intercessores. Comece agora a erguer sua voz. Vem comigo, vamos orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha. Onde tiver poder das trevas, não vai resistir. Onde tiver algum aprisionamento, essas pessoas serão livres agora, no poder que é no nome de Jesus. Ore, igreja, você é diferencial. Ore em nome de Jesus. Complexo inferior.
Cura, Senhor. Cura, Senhor. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Todo medo, todo trauma, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, todo choro. Declara a igreja do Senhor. Meu confesso interior, toda dor. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Vem, Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor. São vidas que foram alcançadas por Deus nessa noite. Aleluia. Agora você que é crente em Deus, mas existem traumas na tua vida do passado. Alguma coisa aconteceu com você e o Espírito Santo de Deus tocou muito forte na tua vida, que você precisa se livrar disso. Eu queria orar por você, que você viesse aqui na frente. Mas aqueles que a palavra falou muito forte no teu coração, e você fala, é para mim. Eu estou em Deus, mas eu estou como Davi. Eu preciso me livrar desse trauma na minha vida. Eu quero orar pela tua vida, na autoridade que Deus me deu sobre essa palavra nessa noite. Queria impor as mãos sobre você, que eu quero ver você livre, igreja. Como eu fui livre, o Senhor vai livrar a tua vida. Mesmo você em Deus, eu estava em Deus, eu mesmo sendo crente, Satanás me oprimia. Seja você do louvor, seja você do diaconato, seja você de onde for, eu era obreiro na casa de Deus. Você pode vir, se Deus falou no teu coração, Deus vai livrar você nessa noite do trauma, do que você tem enfrentado e não tem conseguido vencer. Oh, aleluia, é um novo tempo na tua vida. Eu creio, eu profetizo pelo poder que é no nome de Jesus. A unção de Deus está aqui para te tocar. A unção, ela despedaça todo laço. A unção de Deus, ela é poderosa para despedaçar todo laço, para despedaçar tudo aquilo que de alguma maneira te afronta, te confronta. Eu vou começar a orar, e se você ainda sentir no teu lugar, você pode sair do teu lugar e Deus vai de uma maneira poderosa tocar na tua vida. Pode continuar adorando. Cura o meu interior, Senhor. Vem, Senhor, e cura. Cura o meu interior. Vem, Senhor,
cura o meu interior. Vem, Senhor, cura o meu interior. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, cura o meu interior. Vem, Senhor, cura o meu interior.
Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar Que os sonhos jamais podem se apagar. lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer.
Sempre tenho adoração de gratidão e o meu coração sempre disposto à adoração. Jamais desprezará o coração do adorador. Antes se levantará e atenderá com muito amor. Todas as prisões se abrem. Quando adoro a Deus, a liberdade vem. Liberdade pra adorar, liberdade pra expressar o meu louvor ao meu Senhor. Enfermos são curados. Quando adoro a Deus, corações são quebrantados. As maldições são anuladas e as bênçãos derramadas sobre nós. Quando eu adoro a Deus. Sempre tenho adoração de gratidão e o meu coração sempre disposto à adoração. Jamais desprezará o coração do adorador. Antes se levantará e atenderás com muito amor. As prisões se abrem. Quando adoro a Deus, a liberdade vem. Liberdade pra adorar, liberdade pra expressar o meu louvor ao meu Senhor. Quando adoro a Deus, enfermos são curados. Quando adoro a Deus, corações são quebrantados. As maldições são anuladas e as bênçãos derramadas sobre nós. Quando adoro a Deus, quando adoro a Deus, todas as prisões se abrem. Quando adoro a Deus, a liberdade vem. Liberdade pra adorar, liberdade pra expressar o meu louvor ao meu Senhor. Quando adoro a Deus, enfermos são curados. Quando adoro a Deus, corações são quebrantados. As maldições são anuladas e as bênçãos derramadas sobre nós. Quando adoro a Deus, quando adoro a Deus, todas as prisões se abrem. Quando adoro a Deus, a liberdade vem.
pode fazer todas as coisas. Toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Aleluia. Estenda suas mãos, irmãos. Se tem alguém nos assistindo agora, ou quem assistia a este programa posteriormente, na autoridade e no poder do Senhor que está neste lugar, se você estiver vivendo na tua vida algum trauma do passado, alguma coisa que te prende a você ouvir essa ministração, ou você que está ouvindo agora, que o Senhor Jesus possa tocar na tua vida e que você possa ser livre para que o Senhor flua em ti. E eu determino um novo tempo na tua vida, como foi na vida de Davi, como foi na minha vida. Eu determino um tempo de ser livre, livre dos seus problemas, ser livre das coisas que te prendem, dos seus traumas, livre dos seus medos. Eu repreendo no nome de Jesus todo o poder de Satanás que tenha domínio sobre a tua vida, e seja livre a partir de agora, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a Ele, irmãos. Aleluia. Deus vai mudar a tua história. Esse que vos prega não poderia estar aqui nunca se olhasse para o meu passado. E Deus vai fazer com que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Não volte atrás, irmãos, não volte atrás. Fique firme, você que veio aqui e recebeu a oração daquilo que o Senhor ministrou. Eu ministro sobre você um novo tempo. Eu sei que Deus te visitou, porque você pode ter caído, mas o cair não significa nada se isso não se tornar uma mudança na tua vida. É um símbolo na tua vida. Eu caí um homem e eu me levantei um novo homem em Cristo, uma nova mulher em Cristo. Amém, irmãos? É isso que faz sentido. Se não cair não significa absolutamente nada. Para você que caiu ou não caiu, é um novo tempo do Senhor sobre você. Recebe isso no teu coração. Amém? Deixa eu fazer uma propaganda boa para a igreja que precisa. Os irmãos têm filmado os cultos ao vivo e ele depois fica disponível. Se você tem alguém na tua casa, todos os domingos o pastor tem trazido uma palavra e hoje tem essa palavra, e você fala, tal pessoa precisa ouvir uma palavra dessa, não é porque eu ministrei, irmãos, é porque aquilo existe para isso. Porque se ele está ali sendo filmado e ninguém assiste, não precisa existir. Ele tem um propósito para abençoar, não você tem que estar aqui, mas alguém que não veio para o culto, e você fala, essa pessoa precisa ouvir a palavra. O G vai colocar ali para mim, ele vai colocar o endereço ali do site, e você anota isso e passa para alguém da tua família, alguém que precisa ouvir, fala assim, entra lá no site, vê primeiro como que é, entra no site da igreja, tem as datas lá, tem uma palavra tal dia, o dia que Deus fala forte no teu coração, nos domingos todos que for ministrado, você vai poder falar, ouve aquela palavra lá, Deus vai tocar no teu coração, amém? Nós oramos pelas pessoas no vídeo, então passe isso, não é porque eu ministrei, irmãos, porque esse propósito é evangelístico, de você passar para alguém que precisa ouvir essa palavra e ser curado, porque você crê que Deus, eu já fui ministrado por palavras na internet, que abençoou muito a minha vida, amém? Façam isso, o G vai colar lá, ó, jovensefac.com.br, você entra na página,
Põe lá, Geu, onde que é entretenimento, né? É isso? Aí você entra em entretenimento, depois tem TV Família. Colocou na TV Família, já vai abrir o louvor e o culto de hoje. Quando você chegar em casa, já deve estar liberado, é automático. Chegou em casa, você já pode abrir, que vai estar lá. Você põe nesse site, entretenimento, TV Família, você pode assistir o culto. Ou melhor, passar para alguém assistir, não esse só lá, já está lá, ó. Olha lá, já está disponível. Eu estou ao vivo, né, Gê? Ali está mostrando ao vivo, e depois você pode assistir ou passar para alguém assistir, amém? Isso todos os domingos vai ter ministração sendo, e já tem, lá tem várias ministrações já, tá bom? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Tem uma oração, qual o nome da? Ana Paula. Zé, tem algum recado antes de orar? Amém? Graças a paz, igreja. O vosso pastor, o pastor Rubens, pediu para perguntar para a igreja, para o jovem, para aquele que já terminou a faculdade ou está terminando e já terminou um curso. Quem já terminou a faculdade, quem já terminou o curso, fazer INTEF. O pastor está pedindo para a igreja para você se matricular no INTEF no segundo semestre ou no semestre que vai começar o ano que vem. Procura a irmã Arlene, ela está encarregada de fazer a sua inscrição, ou você faz no site dos pastores, né? Pastores da cidade. Então, você procura a Arlene para ela te dar a orientação. Esse é o aviso que o pastor Rubens pediu para que eu estivesse passando para a igreja. Você que não está estudando, você que já acabou sua faculdade e o seu curso técnico, o pastor gostaria que você estivesse fazendo o INTEF, amém? Amém, irmãos. O pastor Rubens ligou aí, ele estava assistindo o culto. Eles já estão bem lá em Goiânia. Mandou um abraço para toda a igreja, amém? Então nós vamos terminar orando pela vida dos nossos pastores. Cubra as nossas vidas, amém, irmãos? Eu sei que isso que eu fiz hoje aqui no mundo espiritual, os irmãos ali orando, a gente tem discernimento espiritual. Satanás vai querer retalhar, mas ele já está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Você precisa cobrir seus líderes, seus pastores, porque Satanás vem. Ele não vai deixar isso aqui de graça, mas ele já perdeu, porque maior é o que está em mim, em ti, do que o que está no mundo. Amém? O que vale é a nossa vida. Você vai ter uma semana abençoada, e pessoas vão ser abençoadas pela tua vida, porque Deus te visitou nessa noite. Ele também me visitou nessa noite. Vem cá, vamos orar pela vida da irmã, da cunhada da Vanessa, né? A irmã do Eduardo. Ana Paula, ela está, irmãos, com problema mais ou menos que foi ministrado hoje. Problemas de depressão, de problemas que ela tem passado. E o passado dela está fazendo com que ela queira até ir contra a vida. Mas nós vamos repreender agora, em nome de Jesus, isso que foi ministrado na tua vida. Você vai falar, Ana Paula, você está livre no nome de Jesus, amém? E nós vamos orar também pela vida da irmã Lindalva. Ela está acamada. Não vai estar mais, porque há poder e autoridade na minha e na tua voz, amém? Se lembrar de alguém que nós não trouxemos aqui o nome no altar, ore por essa pessoa e determine a cura sobre ela. Senhor, nós oramos pela vida da Ana Paula agora. Espírito de Deus, ora igreja, com força, com fé, com vontade, com altura, em nome de Jesus. É contra as trevas que você está lutando. Você pode, tem poder, vai lá, em nome de Jesus, luta contra as trevas. Nós nessa hora, Pai, oramos pela vida da Ana Paula, como igreja inteira, e nós colocamos diante do teu altar a vida dessa tua filha, e que Satanás largue a vida dela, e que ela seja livre agora de todo trauma, de todo medo, de todo desejo de morte, e que o Senhor traga a vida à sua filha agora, e que nós possamos testemunhar a cura que ela recebe nesta hora, pela palavra mandada e determinada da igreja, sobre a vida da Lindalva agora, na autoridade do Senhor. Nós aprendemos isso essa noite, como Davi, nós determinamos que nós queremos vê-la curada. Senhor, ouve a nossa oração, Deus, e toca na vida da Lindalva agora, e a cura naquele leito de dor, e a levante no nome de Jesus. No nome de Jesus, sobre a vida das pessoas que não estão aqui, irmã Sônia, irmã Erunda, as demais vidas que estão enfermas, toca agora e cura, as que precisam da tua mão, nos hospitais, Senhor, nas suas casas, toca agora e cure, pelo poder que é no nome de Jesus.
e toca na vida agora do pastor Rubens, da pastora Rosana, os proteja, derrama da tua unção sobre eles, os teus anjos venham sobre eles agora, visita os irmãos que estão lá em Minas, a minha família, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre eles, para a glória do teu nome, sobre a vida de cada um que está agora, Pai, assistindo, que receba a tua bênção também, no seu lar, na sua vida, no nome de Jesus. E nós agora oramos, Pai, agradecendo por este culto, que o teu amor, a tua graça, Senhor, nos acompanhe, nos leve em paz para os nossos lares, e tenhamos uma semana na tua presença, estejamos aqui quarta-feira para buscar a tua presença, para te glorificar como o Senhor das nossas vidas, domingo pela manhã às 10 horas, para te buscar, ó Pai, na consagração a ti, e à noite para cultuarmos no culto de ceia, trazendo as nossas ofertas aos domésticos. Eu te louvo e te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso e vá em paz para o teu lar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vá em paz. Dê uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado aí.